Todos nós temos muitos pensamentos ao dia. Pensamos várias coisas, coisas que podem acontecer, coisas que poderiam ter acontecido ou coisas que nunca poderiam ter acontecido e coisas que muitas vezes são apenas fantasiosas. A maioria das pessoas não tem problema com esses pensamentos que não dizem respeito a nada ou que são apenas pensamentos normais e fantasiosos. Afinal, como nós sabemos, pensamentos são ideias e não fatos. Ou seja, dificilmente aquilo que a gente pensa ao longo do dia pode vir a acontecer. E isso porque estima-se que nós temos de 50 mil a 70 mil pensamentos por dia. Então, é muita coisa. E esses pensamentos podem ser irracionais ou racionais. Só que geralmente esses pensamentos são irracionais. São coisas fantasiosas que poderiam acontecer, ou que a gente viu em filmes, em séries, e a gente fica com aquilo na nossa cabeça. Mas existem pessoas que não conseguem deixar de acreditar em seus próprios pensamentos disfuncionais. E esses pensamentos, por serem disfuncionais, então, são indesejáveis. E essas pessoas sentem-se muito ansiosas por causa disso. E com isso, essas pessoas, esses indivíduos, por causa desses pensamentos, têm compulsões, têm maneiras de amenizar esses comportamentos ansiosos, então, que é lavar a mão. Só que não é lavar a mão uma vez só. Ela vai lá e lava a mão 10 vezes, 20 vezes. Ou uma pessoa sente-se suja e contaminada e toma ali 8 banhos ao dia, 15 banhos ao dia. Isso é o que nós chamamos do TOC ou do transtorno obsessivo compulsivo. Mas antes de continuar, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações. Fazendo assim, você vai me ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Interessante a gente falar que o transtorno ele é heterogêneo, ou seja, existem vários meios e fatores com que ele pode se manifestar em uma pessoa. O TOC ele é uma desordem mental que se caracteriza por pensamentos obsessivos, ansiosos, e ou atos também compulsivos, E esse transtorno ele é considerado um transtorno grave, porque ele pode incapacitar a pessoa em sua totalidade, Geralmente o que ocorre com pacientes com o quadro de TOC é que abruptamente pensamentos intrusivos e indesejáveis, muito negativos, invadem a mente das pessoas, E a pessoa, então, ela se sente desnorteada com aqueles pensamentos intrusivos, então. Geralmente, esses pensamentos, eles podem ser de cunho sexual, A pessoa acha que está ali tendo uma relação com outra pessoa que não poderia, relações até com animais, Esse tipo de coisa. Então ela se sente então ansiosa, uma preocupação com uma contaminação em excesso, A gente pode dizer que por causa da pandemia isso vem ocorrendo muito, Pensamentos com teor de agressividade, malefícios externos para com os outros ou para com ele, Então pensar que ele pode bater em alguém no meio da rua, ou que ele pode bater em uma criança, ou que ele pode agredir um animal, e pensamentos religiosos e proibidos, Porque o TOC ele tem uma abrangência, então, das coisas quando nós falamos no comportamento não visível, que são os nossos pensamentos. Quando a gente fala de compulsões, a gente está falando sobre o comportamento externo produzido pelo paciente. Então, a pessoa faz comportamentos externos que são compulsivos para amenizar aquele comportamento, ou melhor, aquele pensamento, É o resultado
desses pensamentos disfuncionais que o levam a fazer tais comportamentos de compulsão, os chamados rituais, né, que são as respostas desse processo ou as obsessões. O que nós falamos de obsessões são atos observáveis, né, como lavar a mão repetidamente, né, a pessoa pensa alguma coisa e quer lavar a mão, né, para se limpar, para que aquele pensamento ele saia da sua cabeça. Limpar algo, né? Mesmo que aquilo esteja limpo, imagine que uma pessoa limpa a sua casa, deixa tudo limpinho, mas mesmo assim ela vai repetir aquilo por causa de um pensamento ali, talvez de uma contaminação. Então ela limpa a casa dela muito abruptamente, rapidamente e muitas vezes para que aquele pensamento se amenize então. As verificações, né, que são também os rituais, então a pessoa tem um pensamento que pode ser roubada e ela vai lá e fecha a porta uma vez, verifica outra vez e a janela, ou que se ela deixar o gás ligado à sua casa pode vir a explodir, então ela vai várias vezes ali e verifica o gás e verifica a luz. Então esses comportamentos são os comportamentos observáveis. Mas nós temos também os comportamentos não observáveis, né? Que são o pensamento de auto-repetição. Se eu continuar pensando que isso não vai acontecer, então realmente isso não vai acontecer. E esses pensamentos obsessivos, então, fazem com que a pessoa venha a sofrer. Se eu pensar que uma coisa vai acontecer, não vai acontecer. Se eu pensar dessa maneira, a pessoa que está no meu pensamento, que não vai acontecer nada com ela, né? A repetição de palavras em silêncio, onde a pessoa ela fica em um canto ali e ela fica repetindo essa palavra, né? O toque religioso, em que ela reza ou ela faz a sua oração excessivamente a fim de ficar menos ansiosa. Então, essas pessoas com o transtorno obsessivo compulsivo, como que elas se caracterizam nesse transtorno, né? Nesse critério diagnóstico? Porque quando isso faz elas sofrerem e gasta muito tempo nesses rituais e compulsões. E com isso existe um comprometimento das tarefas diárias, então, da sua casa. Da casa, trabalho, relacionamentos, né? Ela fica muito limitada por causa dessa interferência, por causa dos sintomas também. Então ela fica muito fechada para coisas de si mesma. E por isso que caracteriza, então, assim, nesses critérios diagnósticos. Agora, quando nós falamos na terapia cognitivo-comportamental, basicamente nós questionamos aquela crença, vamos com treinos comportamentais e exposições comportamentais para que aquela pessoa perceba que aquela compulsão, né, o fato de ela ter um pensamento não significa que necessariamente um comportamento muito ruim vai acontecer. Pelo contrário, a pessoa é muitas vezes exposta àquilo gradativamente e tem então uma ressignificação. Existe uma estimulação na terapia cognitivo-comportamental da tomada de consciência, fazendo aí o uso do questionamento socrático frente a essas crenças irracionais, né? E essa tomada de consciência, então, estimula um comportamento de questionamento das próprias crenças disfuncionais. Por isso, então, que a terapia ela é uma das mais indicadas quando nós falamos da TCC, para essa questão. Ao invés da pessoa ter uma resposta obsessiva, nós paramos aquela resposta, temos um controle sobre aquela resposta e logo temos uma outra interpretação mais funcional, tirando aqueles pensamentos disfuncionais, por causa que tiram também a obsessão, uma vez que a pessoa acha que a obsessão faz com que coisas não aconteçam. Isso não é verdade, né? Se ela não ter a obsessão, ela vai perceber que aquele pensamento é só uma ideia e não é um fato. Então ela melhora gradativamente com isso. Só que
O interessante é que se você se encaixou, percebeu nesse vídeo que você se encaixa com esses aspectos, não necessariamente você tem que já parar por si próprio, mas tente fazer uma análise. Será que isso é verdade? O que passa pela minha cabeça quando essas coisas acontecem? Busque ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica e lembre que você pode sim ter uma ajuda necessária e que o transtorno obsessivo-compulsivo, como várias pesquisas nesse campo da psicologia comportamental, fala assim que existe um resultado muito significativo para quem busca ajuda logo no começo ou na metade desse transtorno. Lembre-se, você não está sozinha, você não está sozinho. Existem pessoas para te ajudar, existem profissionais especializados nesses transtornos mentais e síndromes e que vão te ajudar a ter uma funcionalidade melhor na sua vida. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações. Fazendo assim, você vai me ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Grande abraço e fique bem!